Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Será que ainda há fôlego no teu pulmão para dar um brado de glória ao nome daquele que vive? Aleluia. Bendito seja o Deus que criou os céus e a terra. Assente por alguns instantes, amado. Meu coração se encontra feliz nesta noite, porque quando foi anunciada esta campanha através do nosso querido pastor Abraão, meu coração saltou de alegria. Eu até comentei com a minha esposa, porque gosto muito de falar sobre o Espírito Santo de Deus. E agora, quando recebi este convite, meu coração começou a se alegrar. Me sinto muito honrado e sinto o peso da responsabilidade de falar para uma igreja escolhida, uma igreja santa, uma igreja que vai morar no céu, sobre um tema tão sério, um tema tão pertinente aos dias atuais. Mas eu quero nesta noite te dizer que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que pairava sobre a face das águas, ele se encontra dentro da igreja nesta hora. O mesmo Espírito Santo de Deus que passeou no meio das Escrituras Sagradas, ele se encontra bem no meio da igreja nesta hora. Eu sei que é bem verdade que alguns estão com o coração triste e até compreensivo, mas nesta noite a tristeza vai ter que sair daqui saltando de alegria, porque o Espírito do Senhor, ele vai entrar na minha e na tua vida hoje, e vai fazer uma grande mudança. Só quem acredita nisso, mais um brado de glória ao nome do Senhor, para não perdermos o costume. Aleluia. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, abram-na comigo, no Evangelho segundo nos escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu João. Aleluia. Evangelho de João, o capítulo é o capítulo de número 14. Bendito seja o Deus de Abraão, Isaque e o Deus de Israel. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 14. Vê se dá para encontrar aí o versículo de número 16. E encontrando este versículo, vou te pedir que se coloque de pé uma vez mais para fazermos a leitura do texto nesta noite. Aleluia. Evangelho de João 14, 16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu quero ler mais uma vez somente o último versículo que diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqueles que creem nesta palavra e creem que ela é verdadeira, dê mais um brado de glória ao nome do Senhor e tome o teu assento nesta hora. Aleluia. Bendito seja o Deus de Abraão. Tomai o teu assento nesta noite. Vamos ver o que Deus tem para a nossa vida nesta hora. Quando eu abro a minha Bíblia e leio a respeito do Espírito Santo de Deus, eu percebo que ele não está presente na Bíblia Sagrada somente no livro de Atos dos Apóstolos, como é chamado por alguns de Atos do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo faz os atos dele desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo dela. Se abrirmos a Bíblia, veremos que no primeiro capítulo dela, o Espírito do Senhor aparece pairando sobre a face das águas. Este mesmo Espírito é o Espírito de Deus. É o Espírito que aparece no livro de Gênesis capítulo 1 e também no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse capítulo de número 22, quando ele diz: o Espírito e a noiva dizem vem. É porque o Espírito está chamando um povo a uma responsabilidade, a um compromisso com o Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu abro a minha Bíblia e vejo
e pesquiso sobre o Espírito Santo, percebo que quando ele se movimenta no livro de Gênesis capítulo 1, significa que ele é real. Ele é um espírito que é dotado de vida, ele é um espírito que é dotado de sentimento. Por isso é que ele se movimenta. Ele se movimentou através da história, ele se movimentou na vida e no ministério de Jesus Cristo, e nesta noite não é diferente. O Espírito Santo de Deus te trouxe da tua casa até aqui, do teu trabalho até aqui, para que hoje tu recebesse uma palavra da parte do Senhor. Sem o Espírito de Deus, este culto não teria graça, o louvor não teria graça, a palavra seria uma palavra sem graça, até a sua vida seria uma vida sem graça. Você hoje só tem graça porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. É por isso que eu não consigo entender o crente que tem o Espírito Santo de Deus, em uma reunião como essa, ficar com uma cara triste, com uma cara abatida. Não, hoje é dia de se alegrar na presença dele. Se você tem o Espírito Santo de Deus, deixa ele começar a se movimentar dentro de você e já começa a glorificar e exaltar o nome do Rei dos Reis nesta noite. Bendito seja o Deus que criou o céu e que também criou a terra. Eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo. Quando eu leio e medito sobre o Espírito Santo, eu percebo que há umas simbologias para discernir, para conjecturar a respeito dele. A Bíblia Sagrada nos diz que ele representa, ele é simbolizado por uma pomba. A Bíblia também nos diz que ele representa, é simbolizado por uma água. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é representado pelo fogo. A Bíblia também nos diz que ele é representado pelo azeite, o orvalho, o vento e a água corrente que passa sobre toda a terra. Quando li a Bíblia e descobri, irmã Solange, que o Espírito Santo é simbolizado por uma pomba, fui automaticamente transportado para aquele episódio na qual Noé estava ali dentro da arca. Quando eu vi que Noé estava dentro da arca, quando veio o dilúvio sobre a face da terra, após passado 40 dias, Noé queria saber se a água, o nível da água já havia baixado. Ele então pega uma pomba e solta ela da arca. Esta pomba vai, voa e volta até Noé. 7 dias depois, Noé pega a mesma pomba e solta ela. Dessa vez, a pomba retorna com um galho de oliveira no bico. Noé entende então que a água já estava baixando e que pelo menos as árvores já dava para ser notada. Noé espera mais 7 dias, pega a pomba e lança ela pela terceira vez. Só que quando Noé lança a pomba pela terceira vez, a pomba não volta mais. Eu entendi este livro e entendi que era profético, porque o Espírito Santo de Deus também foi liberado pelo Senhor por 3 vezes na história da humanidade. A primeira delas foi no Antigo Testamento, quando o Senhor liberou o Espírito Santo sobre a vida dos profetas. Mas o Espírito Santo ainda não morava dentro dos profetas como mora dentro de mim e de você. Ele entrava no profeta e saía, entrava para cumprir um propósito de Deus e voltava para Deus, voltava para a arca, assim como aquela pomba. A segunda vez que Deus libera o Espírito Santo sobre a face da terra é no ministério de Jesus Cristo, quando ele foi batizado por João Batista. Jesus estava sendo batizado e desce sobre ele uma pomba, o Espírito Santo de Deus. Jesus, sendo Deus, sabia que não viveria por muito tempo e subiria, retornaria ao Pai. Logo, quando Jesus retorna ao Pai, o Espírito Santo que estava sobre ele também retorna ao Pai. É quando eu descobri que pela terceira vez na história, o Deus de Israel libera o Espírito Santo pela terceira vez, como Noé fez com aquela pomba. O Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, mas assim como foi com aquela pomba que Noé soltou, pela terceira vez, quando Deus libera ela, ela pousa sobre a face da terra, ela acha uma terra seca e não volta mais para a arca. Irmão Tiago, aonde é a terra seca na qual o Espírito Santo achou? É a igreja Assembleia de Deus? É claro que não. O Espírito Santo, ele achou morada na igreja Deus é Amor? É claro que não. Ele achou morada na igreja universal do reino de Deus? É claro que não. Irmão Tiago, aonde é que o Espírito Santo achou morada?
neste irmão que está dentro de você nesta hora. Ele é a terra onde a pomba saiu da arca, pousou sobre ela e não voltou mais para lá. Ele é a terra aonde Deus quer usar como vaso nesta terra, nesta noite. É a terra onde o Espírito Santo repousa e não voltou mais lá para cima. Se quem está entendendo, dê mais um brado de glória ao nome do Senhor nesta noite. Você é a terra escolhida para o Espírito Santo habitar. Aleluia. Mas não para por aí. Eu me lembro muito bem que eu falei que o Espírito Santo também é representado pelo azeite. O azeite sim representa o Espírito Santo. Fui estudar sobre o azeite e percebi que o azeite, nos tempos bíblicos e no contexto histórico, era usado para fazer alimento nas casas, alimento doméstico. Logo, eu entendo que o azeite era um alimento presente na maioria das casas naquela época. Quem é que não se lembra da história de uma viúva com apenas uma botija de azeite? O azeite estava presente, pelo menos na despensa das pessoas, porque era um alimento muito comum, era usado para fazer alimento. Sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Que o Espírito Santo, aonde ele está, quando você entra vazio, fraco, caído, ele te bota de pé, porque ele é o alimento que bota o homem de pé. O homem entra fraco, entra caído, entra prostrado, mas ele sai forte na presença de Deus. E quanto mais tu vai comendo dele, mais ele vai te enchendo de glória. E quanto mais tu manda glória pro alto, mais ele vai te enchendo com alimento. E quanto mais tu se liga com ele, mais ele vai te enchendo e te deixando forte na presença do Senhor. Já tem gente entendendo a mensagem nesta noite. Mas não para por aí não para por aí. O Espírito Santo também é comparado com o azeite, e o azeite era usado para ungir. Sim, o azeite era usado para ungir. É bem da verdade, todos conhecem que a unção liberada sobre os reis, sacerdotes e profetas era liberada através de um azeite. Sim, quando aprendo e leio sobre esta parte da Bíblia, entendo que a unção estava presente sobre a vida daqueles que eram ungidos e separados para ser rei em Israel. Tanto é verdade que Jesus repete a palavra dita por Isaías no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, dizendo: ele nos ungiu, primeiro para evangelizar, segundo para libertar cativo, e terceiro para pegar o endemoniado, expulsar o demônio e trazer libertação ao oprimido. Mas, irmão Tiago, para de falar do demônio, porque parece que tu tá dando glória para ele. Se eu for parar de falar, eu tenho que pegar a minha Bíblia Sagrada e rasgar ela no meio, porque o próprio Jesus falou de Satanás por 19 vezes no Novo Testamento e nos Evangelhos, não para engrandecer ele, mas para dizer o perigo que ele representava. Mas nesta noite, o crente tem medo do diabo? Não tem que ter medo. Ele deve arregaçar as mangas e entender que a unção está sobre a vida dele, para pisar serpente, para pisar escorpião, para entrar onde ninguém entra, botar a mão no endemoniado e ele ser curado. Quem é que está entendendo nessa noite? Deixa eu ver. Aleluia. Mas não para por aí não. O azeite também era usado, aleluia, para fazer creme dentário. Olha só que curioso, o azeite também era usado para fazer creme dentário. Desde a época mais remota até os dias de hoje, o azeite ainda tem o costume, certos povos, de usar o azeite para fazer um creme artesanal. Quando eu li isso e pesquisei sobre isso, eu falei: meu Deus, como é que pode? Deus falou: filho, tu não está entendendo não, para que serve a pasta de dente? Eu disse: Deus, é para limpar a sujeira da boca, é para limpar a sujeira da língua e a sujeira do dente. Pasme, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o Espírito Santo age da mesma forma nos nossos dias, porque quando eu e você aceitamos a Jesus, os nossos lábios foram santificados. Agora a nossa boca não serve mais para falar palavrão, não. A nossa boca não pode mais ser usada para fazer fofoca do irmão, também não. A nossa boca também não pode ser usada para criar contenda, também não.
Então, é aí onde entra o espírito de entendimento na qual eu quero falar nesta noite. Mas, irmão Tiago, eu conheço um crente que só faz fofoca, que só fala mal dos outros. É porque está faltando azeite na língua. É porque está faltando fazer gargarejo com azeite de Deus. É porque está faltando pegar o Listerine do céu, botar na boca e fazer gargarejo. Porque a boca de crente, Deus não está procurando o crente fofoqueiro. Irmão Tiago, quem é que Deus está procurando nos nossos dias? Diz a Bíblia que Deus procura adorador. Lábio de crente é para adorar o Senhor. Deixa eu ver aonde tem adorador nessa noite. Deixa eu ver nesta noite. Rabla deco manarasto ramandu que alastebia sai. Adorador. Aleluia. Mas também não para por aí, não para não. O azeite também era usado para fazer curativo para as feridas. Eliseu usou o azeite para fazer uma pasta para curar ferida. Aonde tem um povo reunido, sempre tem um ou dois machucado, sempre tem um ou dois que não aguenta mais, que parece que já está nas suas últimas forças. Sim, ainda bem que você veio aqui, porque parece que vejo aqui atrás de mim uma fonte aberta jorrando azeite para curar ferida nesta noite. Não, mas não é aquela ferida que você vai no UPA e toma um plasma. Não, é aquela ferida da alma. Jesus te trouxe aqui nesta noite para jorrar fonte de azeite em você, para te fazer sair daqui hoje curado, liberto, salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Quem crê, deixa eu ver. Quem crê, deixa eu ver. Oh, bendito seja Deus. Meu Deus, aleluia. Mas, irmão Tiago, eu me lembro muito bem que você disse que o Espírito Santo de Deus também era comparado a uma água. É verdade. O Espírito Santo de Deus também simboliza a água. Quem é que não se lembra de um diálogo entre Jesus e uma mulher chamada de mulher samaritana junto a um poço de Jacó? Diz a Bíblia que Jesus chega para ela e todos sabem da história. Jesus, como sendo Deus, tinha duas naturezas aqui na terra. A primeira, a natureza divina. A segunda, a natureza humana. Jesus, quando chega perto dela, a natureza humana se sobressai. Por quê? Porque ele, como homem, tinha sede, tinha fome, tinha frio e tinha também pavor. Diz a Bíblia que ele ficou apavorado no monte do Getsemane. Jesus era sujeito às mesmas emoções que eu e você. Quando ele chega perto do poço chamado de Poço de Jacó, ele olha uma mulher chamada de mulher samaritana. A natureza humana dele sente sede. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, será que tu pode me dar um pouco d'água? Mas na mesma hora a natureza divina dele se sobressai. Ele olha para ela e o Espírito dá entendimento a ele. Ele na verdade olha para ela e diz: na verdade ela é quem precisa de água. Ei, que loucura é essa, irmão Tiago? Sim, lá naquele poço Jesus pede água para aquela mulher. Aquela mulher diz que não poderia dar água para ele porque ela era samaritana e ele judeu. Ele diz então: mulher, eu estou te pedindo água agora, mas se tu soubesse quem sou eu, se tu soubesse quem sou eu, tu é quem me pediria água, mulher, e eu te daria água de águas vivas, eu te daria uma água viva. A mulher olha para ele sem entender: moço, esse poço é muito fundo, como é que você vai pegar água nesse poço e ainda mais água viva para me dar? Jesus olha para ela e vou explicar direito, moça. Qualquer um que beber desta água aqui, algum momento da sua vida vai voltar a ter sede, mas a água que eu der, a água que eu der, aquele que beber dela nunca mais terá sede. Esse que beber será farto. E eu digo mais, mulher, vai nascer uma fonte daquele que beber da minha água, e aquele que beber da minha água, desta fonte vai jorrar uma água para a vida eterna. É claro que Jesus não estava falando da água mineral que você compra em qualquer boteco da esquina, não. Ele estava falando do Espírito Santo de Deus. Ele estava falando do Espírito Santo que ia sair dele, e aquele que bebesse desse Espírito ia beber e nunca mais ia ter sede. Só quem está entendendo e crendo nesta noite, dê mais um brado de glória ao nome desse Deus.
Mas Tiago, o Espírito Santo então é água? Ele é comparado na Bíblia com água? Sim, ele é comparado a muitas águas. Aqueles que estudaram química ou estudaram física pelo menos uma vez na vida, sabem que a água também é usada como fonte de energia. É por isso que no Brasil está instalada a maior usina hidroelétrica, uma das maiores do mundo, que se encontra em Itaipu. É porque lá a energia da água é transformada em energia para abastecer todo o Brasil. Se parar de funcionar a água, o país fica sem energia. Por quê? Porque água é transformada em energia. Sabe o que eu aprendo aqui na noite desse dia? Uma igreja viva, ela tem que ter energia, senão ela para. Ela tem que ter energia do Senhor, senão ela para. Ela para de funcionar igual uma usina. Quem está entendendo nessa noite? Quem está entendendo nessa noite? Mas irmão Tiago, eu já tenho muitos anos de crente, nunca senti Deus. Talvez o teu guarda-chuva esteja aberto, crente, porque está chovendo, tá, mas o guarda-chuva tem que estar fechado para a água do Espírito pegar em você. Se ela não pegar em você, tu paralisa e fica parado. Tu não anda nem para frente, nem para um lado e nem para o outro. Mas nessa noite tem guarda-chuva sendo fechado aqui, porque a torneira celestial já está aberta e vai jorrar na minha e na tua vida nesta noite. Oh, rabladeco manarastou ramando que ela sai. Teplete que fala rabandu que astébia. O Espírito Santo de Deus, como é bom falar dele, é bom falar dele. Aleluia. Mas também não para por aí, não para não. O Espírito Santo de Deus, ele também representa o fogo. Sim, eu me lembro muito bem que eu falei no início desta mensagem que o Espírito Santo também era simbolizado pelo fogo. Quem é que não se lembra de um ministério de um homem chamado de João Batista? Certo tempo do seu ministério, ele olha para o povo e diz: eu estou batizando agora com água para a remissão dos pecados e arrependimento, mas vai vir um mais poderoso que eu. Este não vai batizar com água, este vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É com fogo que Jesus batiza, é com fogo que ele pega. Mas irmão Tiago, é verdade isso? É bem verdade. É tão verdade que no livro de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce pela terceira vez na terra, o povo é conseguido línguas como se fosse de fogo. A língua do povo começa a enrolar como se fosse de fogo. Só quem fala em mistério entende esse manto. Só quem já teve uma experiência dessa entende o que Deus está falando nesta hora. A língua se torna como língua de fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele também é fogo. Sim, ele é fogo. Aleluia. Bendito seja Deus de Israel. Mas irmão Tiago, para que é afinal que o Espírito Santo veio na terra? Eu ainda não entendi. Para 3 coisas: para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Tiago, que é pecado, nem preciso dizer. Aquele que tem o Espírito Santo e passa pela madrugada em uma festa na rua, já vê logo aquilo e testifica no coração algo estranho. Você vê o povo dançando com aquelas roupas indecentes, você logo pensa: meu Deus não se agrada disso. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo dentro de você, porque ele testifica e ele convence o homem do pecado. Irmão Tiago, o que é a justiça? O Espírito Santo também convence da justiça. E que justiça é essa? É que Jesus morreu, foi condenado sendo inocente, foi levado a uma cruz lá no Gólgota pela minha e pela tua vida, e mas Deus ao terceiro dia o ressuscitou. O Espírito Santo convence o homem que a justiça maior é a justiça de Deus. A justiça maior não é a justiça daqueles carrascos que condenaram e chicotearam Jesus. Não, o Espírito Santo convence que a justiça maior na face da terra ainda é a justiça do Senhor da Seara. Mas irmão Tiago, e o que é então o juízo? Sim, o Espírito Santo de Deus também convence do juízo. O Deus que eu e você servimos é o mesmo Deus que um dia julgará todas as pessoas pelas suas obras.
E eu creio nisso veementemente, irmã Solange, irmã Tânia, que eu faço parte da geração do arrebatamento. Eu creio que a minha geração verá o arrebatamento. A qualquer momento você está andando pela rua e de repente o ímpio vai estar do teu lado, a tua roupa vai cair no chão, ele vai olhar, não vai entender nada. O que é isso? É o arrebatamento da igreja, porque todos aqueles que fizeram algo na sua vida vão ter que dar conta desse algo. E a igreja santa, a igreja pura, a igreja avivada, a igreja metodista no Rio da Prata, ela vai subir quando Jesus voltar e vai encontrar o rei nas nuvens. Só quem acredita, dê mais um brado de glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem é bem rápida, eu quis ser bem objetivo. Eu poderia falar muito sobre o Espírito Santo, mas eu não quero tomar muito teu tempo para não causar enfado. Eu só quero dizer que você veio aqui nesta noite porque tem gente aqui no nosso meio que não acredita mais que Deus pode mudar o quadro da história. Ele olha para a família dele. Irmão Tiago, eu já oro pelo meu marido há muitos anos, eu já oro pelo meu pai há muitos anos. O meu sonho era ver ele sentado nesse banco também dando glória a Deus. Calma, o Espírito Santo está trabalhando no Brasil, o Espírito Santo está trabalhando no Rio de Janeiro. Uma hora, a tua hora também vai chegar. Deus também vai pegar aquele teu familiar, a qual você ora, a qual você tem dobrado o teu joelho. Sim, Ele vai pegar sim. Irmão Tiago, como é que você me diz que o Espírito Santo está trabalhando no Brasil, se eu ligo o jornal e só vejo morte, só vejo contenda, só vejo destruição? Calma. No ano de 1986, atentai para isto agora, todo o povo de Deus. No ano de 1986, o líder máximo chamado de Karol Wojtyla, ou conhecido como Papa João Paulo II, visita o Brasil e vai até um estádio chamado de AMB. Lá neste estádio ele consegue reunir uma massa compacta de 5 milhões de pessoas. Em 89 ele volta, ele retorna ao Brasil e consegue reunir 20 milhões de pessoas naquele lugar. Em 2007, depois de morto, veio o seu sucessor ao Brasil, o cardeal Ratzinger, conhecido como Bento XVI, visita o Brasil em 2007. Todo o aparato estava preparado. Estavam pensando, poxa, se Karol Wojtyla conseguiu reunir 5 milhões de pessoas na década de 80, o que será agora com o nosso novo sucessor? O que será agora com o nosso novo líder? Vamos fechar o Anhembi, porque a previsão é de pelo menos 10 milhões de pessoas. Sabe quanta gente deu lá? 240 mil pessoas. Irmão Tiago, o que é isso? 240 mil pessoas só? Sim, é verdade. Trouxeram um homem, irmão Cláudio, especialista em economia, em contabilidade, expert, formado na Universidade de Harvard, de Oxford. Esse homem traz e vai falar com o cardeal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em rede pública de nacional, em rede pública de televisão. Este homem é perguntado e é questionado: aonde vai parar o crescimento das igrejas que se dizem evangélicas? Aonde é que vai parar o crescimento de um povo meio louco, que anda na rua com a Bíblia embaixo do braço, que anda dando glória a Deus, que se reúne pelas madrugadas nas garagens, nos quintal? Aonde é que vai parar isso? Porque agora só deu 240 mil pessoas. Este homem pega o microfone, olha, e ele nem era metodista como eu e você somos, ele nem era crente, ele nem falava mistério. Ele pega o microfone, olha para a câmera e diz: pelo andar da carruagem, pelas minhas contas e pelos dados que eu tenho nas minhas mãos, até o ano de 2020, 92% do Brasil fará parte de uma igreja evangélica. Só quem acredita nisso, aplauda ele nessa noite. Como é que você diz que ele não trabalha na tua família? A tua hora está chegando. O Espírito Santo já está cobrindo todo o mapa do Brasil. Sim, se até 2020 92% será, isso inclui o teu marido, mulher, isso inclui o teu filho, mulher, isso inclui aquele teu parente. Quem está entendendo nesta noite? Labla deco manarai astou ramandu que assai.
Ele trabalha em teu favor. Quem disse que Ele esqueceu de você? Rablaia, Komanai, Astébia. No ano de 1969, presta atenção nessa. Essa tu vai dar um salto dessa cadeira hoje. No ano de 1969, o então presidente dos Estados Unidos, chamado de Richard Nixon, faz um pronunciamento ao vivo diante de todas as câmeras e aparato da tecnologia atual. Ele pega o microfone e diz: hoje é o maior dia na história da humanidade. É o dia que o homem pisou na lua. Só que quem estava sentado na tribuna atrás dele era Billy Graham, um dos maiores evangelistas e pregadores da palavra. Imagina o Billy Graham se contorcendo quando Richard Nixon faz esta declaração, dizendo que aquele dia era o maior dia na história da humanidade. Richard Nixon pede a oportunidade e fala: senhor presidente, posso dar uma palavrinha? Claro que pode, você é muito conceituado, por favor, fale com o teu povo, fale com o povo americano. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria. Billy Graham pega aquele microfone, imagina um púlpito como esse, ele estufa o peito, olha para a câmera, olha para o povo e diz: o maior dia na história da humanidade não foi quando o homem pisou na lua, mas foi quando o Espírito Santo pisou na terra e nunca mais saiu dela. Deixa rabadaia cobede rablando de quebe alastaio rabladecábia. Tá entendendo aí, crente? Tá entendendo aí? Rablai, astobedek, assai. Por favor, se coloque de pé nesta noite. Vem aí uma arma secreta de Deus para a tua vida. Algo que eu não pude falar nem com a minha esposa enquanto estava estudando este sermão. Algo que Deus falou: filho, não fala para ninguém. É uma arma secreta que vai acontecer naquela hora. Rablai, astou, ramandu, que alastaio. Se alguém tem fé, chegou a hora de usar ela. Se alguém tem fé, chegou a hora de botar ela em prática. Chegou a hora de fechar o guarda-chuva e deixar se molhar nas águas do Espírito. Olha só o que vai acontecer nessa noite. Olha só, Rablai, astou, ramandu, que assai. O Espírito do Senhor me disse: filho, ó Deus Santo, Rablai, akomanastébia, quando o meu povo ficar de pé, preste atenção aqui nesta hora. Tu vais se virar para onde está a tua casa. Agora não, escuta primeiro. Tu vais se virar a tua mão para onde está a tua casa. Este preletor maluco vai falar assim: Rablai, astou, rabandu, québia. Igreja militante, receba o Espírito Santo na tua casa agora. Você vai apontar para a tua casa e vai falar assim: visita Jesus. Nessa hora, o Espírito Santo, que é como um vento, vai entrar pelas portas lá dentro da tua casa. Como é que ele vai entrar, Tiago? Ele vai entrar assim: Rablai, astou, rabadak. Mas irmão Tiago, eu já sou crente, eu estou em comunhão, na minha casa tem o Espírito Santo. Não tem problema não, você vai fazer do mesmo jeito e uma unção dobrada do Espírito vai visitar a tua casa. Tá entendendo nessa noite? Tá entendendo por que da peleja, por que da luta? Porque Deus vai te visitar com vitória. Não somente você, mas toda a tua casa. Tá preparado aí? Eu vou fazer isso e já vou passar a oportunidade nessa noite. Eu vou fazer isso, o Espírito Santo vai visitar a tua casa e eu vou entregar o microfone a quem de direito nesta noite. Como é que eu vou fazer, irmão Tiago? Eu vou dizer: igreja, receba o Espírito Santo agora na tua casa. Tu vai dizer: visita Jesus, mas tu vai dar aquele brado, irmão, para tremer o inferno. O cabeça rachada vai ficar de um lado pro outro lá no inferno, batendo testa, e tu vai dizer: visita Jesus, e o vento do Espírito vai entrar lá assim, ó.
Quem está entendendo nesta noite? Mão direita para cima, geral, mão direita para cima. Ralabadastai, vira para tua casa agora. Vira para ela, vira em direção à tua casa agora. Já vai orando, mandando Deus colocar o Espírito dele sobre a tua casa, na vida daquele parente. Isso, vai preparando o teu espírito aí, vai preparando a tua carcaça aí, porque hoje é dia de milagre, hoje é dia de vitória. Já vai orando, já vai colocando, presta atenção, porque eu vou falar. A qualquer momento eu vou dar o grito de vitória e tu vai dizer: visita Jesus. Enquanto isso, vai sentindo o toque dele. Olha aí como ele se movimenta dentro de você. Olha aí como é que ele está contemplando a tua casa agora. Está te dizendo: filho, filha, vou entrar como um vento, filho, vou entrar como um vento e vou transformar. Labladacaio, rabando diaquebe astaio. Pensa naquele parente, pensou? Vai ser transformado também, meu filho. Vai ser transformado também, minha filha. Pensa naquele homem, rablaiastou, rabando que astai. Pensa no teu pai, na tua esposa, na tua mulher. Vai ser transformado também, meu filho. Igreja militante, receba o Espírito Santo de Deus na sua casa agora. Aplauda o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, aleluias. Aleluias, glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite, querido. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque na noite desse dia o Senhor visitou a tua casa, o Senhor visita a tua vida, o Senhor visitou o teu parente. Deus tem algo grandioso para fazer no meio da família. Aleluia.